os suíços receberam subsídios e datas de terras. Eles eram obrigados apenas a plantar a lavoura branca, que consiste em feijão, milho e arroz. O latifúndio no Brasil tem uma tradição de apenas se dedicar à agricultura agroexportadora. No período colonial, foi a cana-de-açúcar. No Império, o café. E por isso, os alimentos já estavam muito caros. Em razão disso, Dom João VI estabeleceu de que os suíços deveriam apenas produzir alimentos nos núcleos coloniais. No entanto, os suíços, quando chegaram nesses núcleos coloniais, encontraram, na sua maior parte, terras absolutamente improdutivas para qualquer tipo de agricultura. E com isso, houve uma grande evasão. Uma boa parte deles foi para a região de Cantagalo. Bom, Cantagalo, naquela época, já despontava como um grande produtor de café. E os suíços perceberam que o que realmente fazia riqueza no Brasil era a plantação do café utilizando a mão de obra escrava. Daí a grande evasão desses suíços para a região de Cantagalo. Alguns também se dirigiram à região de Macaé de Cima, autorizados por Dom Pedro I. Nessa região, medrava um tipo de café próprio para o clima frio. E com isso, os núcleos coloniais foram absolutamente esvaziados. Então eles vão ter uma área rural. Essa área rural que eles encontraram era uma área florestal, portanto com dificuldades também de sobrevivência, e montanhosa, havendo alguns lotes em cima de pedreiras, quase todos eles com muita dificuldade de serem trabalhados. Outro fator que atrapalhava a ocupação dos lotes e o início do plantio era a densa vegetação existente na fazenda. Em 1821, um ano após os sorteios dos lotes, o colono Jean Grand foi contratado para abrir caminho e facilitar o acesso aos lotes mais distantes. Então os suíços encontraram um núcleo urbano precário e, ao serem distribuídas as terras eram mais precárias ainda. Então, praticamente, eles tiveram que se virar em terras inóspitas de difícil sucesso agrário, razão pela qual houve uma grande dispersão. Quase metade da colônia se dispersou em 3 anos. Os colonos suíços que se estabeleceram em Macaé de Cima plantaram café, milho, que vendiam os tropeiros, e ainda trabalhavam como artífices na vila. Mas os que mais prosperaram foram os que se dirigiram para Cantagalo e se tornaram grandes fazendeiros na região. Aí, apesar de toda uma política e uma postura oficial proibindo os deslocamentos, cada deslocamento tinha que ter licença da administração, ninguém podia sair facilmente, ninguém tinha liberdade de sair. Apesar disso, acabaram saindo, por bem e por mal. Houve até, digamos, no caso de São Pedro da Serra, por exemplo, um pedido ao imperador para arrumar novas terras, porque aquelas não serviam. O imperador aceitou as chamadas terras do Vale do Macaé, que acabaram dando origem também ao núcleo de São Pedro da Serra. Na época seria o núcleo de São Pedro, ganhando esse nome até por homenagem a Dom Pedro I, que teria feito a concessão para os colonos buscarem novas saídas, novas terras. Colonos e suíços e alemães, cansados da distribuição de terras improdutivas por parte do governo, acabam explorando a região de Nova Friburgo e descobrem uma área de terras bem férteis. Essa área vai ganhar muita importância e, em meados do século XIX, acaba se transformando, sendo erigida a categoria de freguesia de São José do Ribeirão. O que nós temos hoje dessa região de São José de Ribeirão
é a área de Amparo e Vargem Alta. Essa região foi muito produtiva, com terras férteis, onde se plantava o café e a lavoura branca. Amparo, até meados do século XX, foi um grande celeiro agrícola do Rio de Janeiro. E Vargem Alta hoje é o segundo maior produtor de flores do Brasil. Por isso, se hoje formos à região de Amparo e Vargem Alta, vamos encontrar lá muitos descendentes de colonos suíços e alemães. Então, eles começaram a se dispersar. Foram para Cantagalo, Em 1821, eles conseguiram, com Dom Pedro I, irem para Lumiar, porque lá a terra estava mais fértil e tinha mais coisa. Então já começaram a povoar Lumiar em 1821. Ocorre que já tinha uma família lá, a família de Ruri, mas eles então se adaptaram lá. Outros foram para Cantagalo, outros para Minas, outros para Espírito Santo, e a vila esvaziou um pouco. Logo de início ficou tão precária que foi criada no Rio de Janeiro uma sociedade filantrópica, formada por suíços do Rio de Janeiro, com ramificações em Londres, para trazer mantimentos para eles. Porque eles ficaram sem mantimentos. Eles tinham um subsídio e funcionou por 2 anos. Durante 2 anos, eles tinham algum dinheirinho que atraía com o comércio da época e tal, permitia que eles vivessem. Né? Permitiu até que eles chegassem a criar algumas coisinhas, umas pequenas casas de pasto, como se dizia na época, pequenos restaurantes, pequeno artesanato, açougue, venda de cachaça. Tinha um pequeno comércio, mas não passava disso. E a precariedade, a pobreza era generalizada. Foi melhorando mais adiante com a melhoria da região como um todo, com o café. À medida que o café foi crescendo, Nova Friburgo foi ficando uma espécie de entreposto desse café. E aí passou também a ser uma região que servia às áreas cafeeiras próximas, com atividades, com comércio, e aí ela se segurou. Aí ela se tornou uma certa cidade, uma vila precária, mas não desapareceu. Ela chegou a correr risco de desaparecer logo no início, com a evasão e com a miséria. E os alemães vieram com outra motivação. Primeiro, eles foram praticamente recrutados por um agente de Dom Pedro, Anton Schäfer, que foi para a Alemanha para recrutar alemães. E a ideia aí, nesse caso, já era recrutar para criar soldados alemães. Em alguns casos, soldados que fossem ao mesmo tempo colonos também, para áreas de fronteira. Né? Então, e havia também outros interesses de agentes alemães que tinham terras na Bahia, ligadas inclusive à expectativa de exploração de diamantes, e que estavam interessados em buscar imigrantes para trabalhar lá. Acontece que esses alemães, quando chegaram a Niterói, Rio de Janeiro, eles, ao invés de ir para a Bahia, foram desviados, contra a vontade deles. Eles ameaçaram até sublevar. Nós não íamos para a Bahia? Não, iam. Agora vocês vão para uma nova região, uma colônia muito bonita no interior da província do Rio de Janeiro. Com a diáspora de colonos suíços para a região de Cantagalo, Dom Pedro I resolve dar alento à colônia de Nova Friburgo. Em 1824, traz um grupo de 324 colonos alemães. Mas cometeu o mesmo erro. Resolveram dar as terras abandonadas dos colonos suíços aos alemães.
e, com isso, nova diáspora dos colonos alemães para a região de Cantagalo. Quando os alemães chegaram, havia um buraco deixado pela evasão dos suíços. Então havia casas coloniais abandonadas, lotes abandonados, e os alemães receberam esses lotes e essas casas abandonadas. De tal maneira que a situação dos alemães também não foi nada melhor. Eles pegaram a sobra dos suíços, né? Tanto assim que eles eram referidos por documentos na época como os miseráveis alemães, porque eles passaram uma miséria semelhante aos alemães, semelhante aos suíços. Os novos moradores não eram católicos como a maioria das pessoas na colônia, seguiam a religião luterana. Pelo grande número de fiéis, o Império permitiu que a religião fosse praticada na vila, desde que os cultos fossem realizados discretamente em ambientes que não lembrassem templos. Os casamentos realizados pelo pastor luterano Friedrich Sauerbrunn não tinham valor legal. Mais tarde, em 1857, é inaugurado na vila de Nova Friburgo o templo da Igreja Luterana. Embora tivessem sido aceitos como protestantes, eles só podiam realizar os cultos em lugares não públicos. Nada que fosse ostentado publicamente. Diferente dos suíços, os imigrantes alemães chegaram a Nova Friburgo com pequenas quantias, que ajudou a aquecer a economia da vila. Primeiro, os alemães asseguraram a própria continuidade da colônia. As famílias alemãs, de certa maneira, deram um alento à colônia, porque a colônia estava caindo. Eles apareceram, substituíram os suíços, né, e conseguiram alguns se manter aqui. Outros também saíram daqui também. Basta dizer que as regiões periféricas aqui, Cantagalo, Bom Jardim, está cheio de colonos alemães, Ertal, Emmerich, tudo é alemão, que saiu daqui. Eles também vieram aqui e passaram pela mesma pressão e a mesma solução, que era a saída do lugar. Era a saída. A outra, que eu acho mais substancial, é uma contribuição para a quebra do monolitismo religioso. Com a chegada dos protestantes, e não foram poucos, foram cerca de mais de 300 alemães, isso aí quebra um pouco esse monolitismo, né? E isso com repercussão em todo o Império. O Império era católico. Agora tem que aceitar um núcleo protestante. Muitos povos passaram a criar raízes em Nova Friburgo. Em 1890, chegaram à vila imigrantes portugueses, italianos e sírios, sendo a influência suíça a mais forte. Mas tem muito mais mistério na história de Friburgo que a gente já sabe, né? O mistério continua. Eu acho que esse mistério, não estou inventando história. O acumulado até agora permite aos demais pesquisadores dizer que tem muito mais, né? E são coisas fabulosas. Nova Friburgo, não obstante o fracasso do núcleo colonial, continuou a prosperar. Freguesias como São José do Ribeirão, Nossa Senhora do Paquequer, que hoje é Sumidouro, tinha uma intensa atividade agrícola. Já a vila de São João Batista se beneficiava com o trânsito dos tropeiros. Comercializava milho, dava rancho aos tropeiros, vendia alguns produtos locais e, com isso, a vila foi se desenvolvendo. Esses tropeiros traziam o café, que era produzido em Cantagalo, para Porto das Caixas, rumo ao Porto do Rio de Janeiro. Será esse trânsito de tropeiros que trará um grande desenvolvimento à vila de Nova Friburgo. Lugar de passagem, Friburgo se beneficia intensamente com esse trânsito de tropeiros. Mas também, um outro fator iria acarretar o desenvolvimento da então vila. O seu clima, a salubridade do seu clima, iria ser reconhecida à época como local de cura de uma doença que era considerada uma verdadeira peste branca no século XIX, a tuberculose. Guillaume Sallusti foi um francês bonapartista que teve que aportar no Rio de Janeiro em função de uma doença. Foi-lhe recomendado ir à vila de Nova Friburgo para se curar.
quando chegou aqui, se encantou com a vila e viu que existia um nicho de mercado. Ou seja, assim como ele, várias pessoas doentes, principalmente da tuberculose, vinham para Nova Friburgo se curar. Nova Friburgo fica reconhecida como a cidade para a convalescença de diversas doenças e principalmente da tuberculose. Mas isso será uma nova fase da história de Nova Friburgo.